Boa noite, espero que todos estejam bem. Então, vamos lá para mais uma live. Lembrando que todas as segundas-feiras nós fazemos live às 8 horas da noite. Muito bem. Eu quero dar as boas-vindas a você que já me conhece, que já é minha sementinha de luz. Lembrando que sementinha de luz é a forma carinhosa que eu encontrei de me referir aos meus alunos e às minhas alunas. Se você não é sementinha de luz, eu convido você a ser uma sementinha de luz, uma sementinha minha sementinha de luz. É a forma carinhosa que eu encontrei, não é? Bom, e você que está me vendo pela primeira vez, você que não me conhece, muito prazer, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Silvia Mobili, eu sou terapeuta holística e estou aqui sempre às segundas-feiras, às 8 horas da noite, fazendo lives com conteúdos relacionados às terapias holísticas. Bom, se você é terapeuta holístico, ó, parabéns, você está no caminho certo, porque eu estou aqui sempre compartilhando conteúdos de muito interesse para um terapeuta holístico. E se você não é terapeuta, quem sabe você não vai tomar aí gosto pela área, como a gente fala, assistindo as minhas lives e se transformar numa sementinha de luz e num terapeuta holístico, né? Bom, de qualquer forma, esses conteúdos eles são muito bons e nós devemos, inclusive, compartilhar, né? Por que devemos? Porque é muito importante a gente compartilhar conteúdos que vão melhorar a vida das pessoas, né? Melhora a nossa vida e a vida das pessoas as quais nós compartilhamos, tá? Então eu peço para que vocês compartilhem, já vou pedir para dar um like também, para se inscrever no canal e ativar aí os sininhos para deixar ativado aí as notificações para você receber um comunicado antes de começar a live, para você não perder nenhuma live. Bom, aconselho também você ter um caderno para você anotar tudo aquilo que você for adquirindo aqui, que você considerar relevante, que você deve lembrar depois. Tem aí um caderno, o caderno do terapeuta holístico. As minhas sementinhas de luz já tem esse caderno, né? E você também pode ter o seu e crescer aqui junto conosco. Bom, eu gostaria de dizer para vocês, né, principalmente você que está me vendo pela primeira vez, que eu estudo, né, e atuo dentro da área de terapias holísticas há mais de 30 anos. Eu criei a UBCC, né? A UBCC é uma plataforma, né? É a Universidade Brasileira, o Corpo e a Consciência. É uma universidade de cursos livres ou uma plataforma onde você encontra cursos livres dentro da área de terapias holísticas. E por que que eu criei a UBCC? Eu sempre faço questão de explicar isso, né? Para que você entenda o meu propósito. Eu criei a UBCC porque a OBCC ela é um propósito de vida, é uma missão que eu tenho, é um compromisso que eu tenho comigo e para com o nosso Criador, para com Deus. Por quê? Por que que eu tenho esse compromisso? Porque estudando as terapias holísticas, quanto mais eu estudo, mais eu tenho certeza absoluta que nós não criamos as ferramentas que nós utilizamos dentro das terapias holísticas, na maior parte delas, né? Quando nós chegamos aqui nesse mundo, os recursos naturais já estavam aí. Então, falar sobre terapias holísticas é lembrar que Deus criou essas ferramentas para que nós aprendêssemos a utilizar de forma terapêutica. Então, quando eu comecei a trabalhar com as terapias holísticas e obter os resultados que eu obtive e continuo obtendo, eu senti como se fosse assim, um chamado, sabe? Não, eu preciso propagar esta verdade. As terapias holísticas é a forma assim mais direta e prática de você reconhecer o amor de Deus pela humanidade, o amor de Deus por nós. Então,
quem já me segue, quem já me acompanha, sabe que eu estou sempre fazendo referência a Jesus. Por que Jesus? Eu quero deixar claro que aqui a gente não fala sobre religião, né? Nós estamos falando sobre ciência. E na minha opinião, e eu tenho certeza que você vai concordar comigo, Jesus foi e é o maior cientista que já pisou nessa terra. Porque naquela época, sem recursos nenhum praticamente, ele operava os milagres, ele curava as pessoas, né? E ele sempre deixava claro, vós podeis fazer isso e muito mais. Então ele tava querendo dizer, olha, estou utilizando, né, os recursos que o Pai deixou aqui nesse mundo para que nós sejamos felizes, né? Então, na minha opinião, Jesus é o maior médico, é o maior psicólogo, terapeuta, irmão, amigo que nós temos como referência, não é? Então, eu sempre costumo falar assim, quando eu estou falando sobre cromoterapia, por exemplo, quando eu vou dar o exemplo do Isaac Newton, que descobriu a refração da luz, eu falei, ele descobriu a refração da luz, mas quem foi que criou, né? Quem criou o Sol? Foi Deus, né? E quem veio falar desse Deus amoroso, né, desse amor divino para nós foi Jesus. Então, nós devemos sim referenciar todos os cientistas que trouxeram aí grandes conhecimentos, né, e formas de mostrar o mecanismo de funcionamento dessa natureza. Mas nós não podemos esquecer de referenciar o Criador, né? E quando a gente fala em Criador, a primeira pessoa que vem na nossa mente é Jesus, né? Então, a UBCC foi criada, né? Essa plataforma, esse local onde você tem acesso a cursos relacionados a terapias holísticas, com essa intenção, para que desperte em você o divino, para que desperte o divino em você, nos seus pacientes, né? Então, nós temos que ter essa consciência. Nós somos seres divinos, somos seres de luz. E as terapias holísticas fazem isso conosco. Elas ajudam a gente a compreender que essas ferramentas já existiam aqui quando nós chegamos. Bom, eu acho que ficou claro, né, o meu objetivo, por que que eu criei o BCC, por que que eu estou sempre falando de terapias holísticas, por que que eu sempre faço referência a Jesus, né, a Deus, né? Nós podemos chamar Deus, de Criador, de o Divino Pai Eterno, né? O amor supremo, enfim. Cada um chama como se sentir mais confortável, mas a verdade é uma só, né? Nós temos aí esse Criador que nos ama e que nos deu a inteligência para que a gente aprendesse a utilizar de forma terapêutica esses recursos que já estavam aqui quando nós chegamos. Bom, muito bem. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, né? Ah, vou compartilhar aqui os nossos slides, né? Da nossa live de hoje, tá? Olha aqui. Somatização e doença psicossomática. Quem já me segue, as minhas sementinhas de luz, sabem, né? Que a UBCC, ela tem esse nome, o corpo e a consciência, porque eu escrevi um livro que por enquanto está em formato de e-book, e esse livro gerou um curso, né, que chama O Corpo e a Consciência. Então, o livro chama O Corpo e a Consciência. O primeiro curso que você encontra quando você entra na UBCC é esse curso, O Corpo e a Consciência. E aí eu dei o nome também de Universidade Brasileira e o Corpo e a Consciência, porque é o nome deste curso que, na minha opinião, é o primeiro que todo terapeuta holístico deveria fazer, né? Inclusive esse e-book, todo terapeuta também deveria ter para consultar. Seria o livro de cabeceira do terapeuta holístico, porque é onde eu explico, né? Baseado nas leis divinas, né? Baseado naquilo que o homem não muda, não consegue mudar, né? Quem é que vai burlar uma lei divina? Quem que vai burlar uma lei universal, não é mesmo? Então, baseado nessa verdade, eu escrevi O Corpo e a Consciência, né? Onde o profissional ele vai aprender a identificar a verdadeira causa raiz, aprender a identificar e aprender a tratar também.
Bom, mas então vamos lá. Eu espero que você já tenha pego o seu caderno, né? Se você não tem um caderno ainda, pegue uma folha, alguma coisa para você anotar, depois você passa limpo, mas olha, tem aí o seu caderno de terapias holísticas, tá bom? Então vamos lá. Ó. Somatização e doença psicossomática. O que que é isso, né? Do que se trata? Para quem é leigo, para você que está me vendo pela primeira vez, por mais leigo que você seja, você já deve ter ouvido as pessoas falando assim: ah, fulano está com uma doença emocional, ah, adoeceu porque estava com um problema emocional e o médico disse que é uma doença psicossomática, né? Então, por mais leigo que você seja, você já deve ter ouvido alguma coisa relacionada a isso. Mas também, se você não ouviu, não tem problema, porque eu faço questão de te explicar, tá? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Olha lá. Vamos ler juntos o que significa, qual é o conceito de somatização. Então, somatização é caracterizado pela presença de sintomas físicos, porém não existe a doença, pois a causa está no emocional, né? A exemplo disso, podemos citar uma pessoa sentindo muito medo, pânico, né? Relatar os mesmos sintomas de um ataque cardíaco, por exemplo, fazendo exames e nada é detectado. Então, a somatização é quando a pessoa fala assim: nossa, estou passando mal. Ai, meu coração está acelerado. E começa a suar frio, é, fica, né, com taquicardia, parece até que está tendo um infarto mesmo, e vai ao médico. Chega lá no médico, o médico faz exames e não detecta nada nos exames. Então, olha aqui, ó, a palavra somatização em grego vem de soma. Soma significa corpo ou sensação no corpo. Aí o médico fala assim: olha, eu estou olhando aqui os seus exames, você não tem nada, não deu nada nos seus exames, mas você está sentindo, né? Ou seja, você está tendo a sensação de que está infartando. Você está tendo todas as sensações de uma doença, mas nos seus exames não aparecem nada. Aí o médico fala assim: olha, procura uma terapia, porque você está com somatização. Procure uma terapia. O que, que o médico quer dizer com isso? Vá tratar o seu emocional, porque se você cuidar do seu emocional, você vai é, transmutar. Vou usar uma linguagem bem de terapia holística. Você vai transmutar, vai ressignificar aquilo que está causando essa somatização. E aí fica só na somatização. Parou a somatização, você vai entrar em equilíbrio, vai ter saúde, não é? Mas se você vai ao hospital, o médico faz os exames, nos exames não detecta, não aparece nada de alterado nos exames. E o médico fala: olha, você só está somatizando e você vai embora já se sentindo melhor, mas você não vai cuidar da causa raiz que está fazendo a somatização. O que, que poderá acontecer? Qual será a próxima etapa? O que, que pode acontecer? Vamos mudar aqui o slide, né? O que, que pode acontecer? A psicossomático, ou seja, a doença psicossomática. Então, psicossomático, vamos ler aqui juntos, é caracterizado pelos sintomas e comprovação da doença no corpo físico, através de exames, né? Então, olha aqui, ó, o médico aqui já está até segurando a mão do paciente, porque já apareceu no exame uma alteração. Então, já não é mais somatização, já é doença psicossomática. A palavra psicossomática também vem do grego, aliás, os gregos adoravam dar os nomes, né? Eles gostam de dar nomes às coisas. Então, psicossomático do grego significa psique significa mente e somático significa corpo, ou seja, aquilo que estava na sua mente já passou para o corpo,
já somatizou no corpo físico. Somatizou em forma de quê? Em forma de doença. Então, nós chamamos de doença psicossomática, né? Então, vamos voltar aqui um slide para você ver. Aqui, olha, a pessoa está fazendo o exame, fez lá uma ressonância magnética, uma tomografia, e olha, não deu nada no exame, né? A gente fala graças a Deus. Só que não basta falar graças a Deus e não continuar o tratamento, né? Não buscar a causa raiz. Quando acontece isso, infelizmente, da psique vai passar para o corpo. Então, tem aí a doença psicossomática, né? A doença psicossomática já é a manifestação no físico mesmo, né? Mas vamos continuar aqui para a gente ver o nosso próximo slide. Eu coloquei aqui, né, nesse slide, um exemplo, né? É um exemplo muito comum, né? Por exemplo, as alergias na pele. As alergias na pele, né? Eu estou dando aqui um exemplo daquela alergia tópica, né? Que está na superfície da pele, que causa uma certa coceira, né? Às vezes pouca coceira, às vezes muita coceira, e a pessoa coça, coça, né? Então, nós entendemos que o nosso corpo, ele está somatizando algo que está na mente, na psique. Então, você começa a entender que o seu corpo, ele está manifestando algo que está dentro do seu ser, numa parte mais profunda. Que parte é essa? Na sua alma, né? E a nossa alma está ligada à nossa consciência. Então, é algo que está muito profundo. Aí eu peguei aqui o exemplo hoje da alergia, porque é um exemplo bem legal. Olha só, vamos ler juntos novamente. A pele é o maior órgão e tem a função de proteção e comunicação entre nós e os outros. E é verdade, né? Se você, por exemplo, está num ambiente e você está com vergonha, você fica vermelha. A pessoa fala: ah lá, ficou vermelho, tá vermelhinho, tá vermelhinha, tá com vergonha. O seu corpo está mostrando que você está com vergonha. E a vergonha, ela está no campo das emoções, dos sentimentos, né? Tá ligado ao pensamento, né? Ai, o que que vão pensar de mim? Ai, aí já vem aquele pensamento, daí já dá aquele sentimento de vergonha, e aí você já fica vermelho. Então, a pele é o maior órgão e tem a função de proteção e comunicação entre nós e os outros. E diz respeito à nossa individualidade e mostra o quanto estamos conseguindo mostrar o nosso interior e nossos conflitos internos. Olha só, eu vou vamos conversar um pouquinho agora sobre isso, né? Deixa eu parar aqui o compartilhamento. A nossa pele, né? Ela é um órgão, como qualquer outro órgão. E os órgãos, né? Eles manifestam ou saúde ou doença, né? Se nós temos algum conflito, alguma coisa dentro de nós, agora pegando aqui o exemplo da alergia, né, de pele, o exemplo do órgão pele, esse órgão, a pele, sempre vai manifestar alguns conflitos internos, né? Coisas que estão lá no nosso inconsciente, ou às vezes até está no nosso consciente, mas nós não conseguimos lidar com aquela situação. E aquilo nos deixa aflitos, nos faz sofrer, você entra em desequilíbrio e você começa então a somatizar no órgão aquele desequilíbrio que você está com ele lá dentro de você, né? E em forma de coceira. Então, a coceira, né? Ela simboliza, ela representa irritabilidade, algo que você não está conseguindo mudar.
Ou você está irritado com alguém, você depende de alguma coisa do outro, você gostaria de fazer algo, mas depende do outro. Você gostaria de resolver uma questão, mas depende de alguém fazer a parte dele, ou seja, você começa a se irritar porque você não está conseguindo resolver aquele conflito, realizar alguma coisa e você começa a se irritar e ficar nervoso, ficar nervosa e a irritação ela somatiza em forma de coceira na pele. Essa irritação pode ser com você mesmo também ou com outras pessoas. Mas, independente de ser com você ou com outra pessoa, o fato é que você não está conseguindo realizar alguma coisa, né? E isso está te gerando conflito. Quando a gente tem um conflito interno e nós não conseguimos resolver, o nosso corpo vai mostrar isso através da doença psicossomática. Então, eu já atendi várias pessoas, né? Teria aqui vários e vários exemplos de pessoas que tinham aí uma questão de alergia, né? E que fizeram vários tratamentos de pele e a alergia continuava, até o ponto do médico falar: olha, é emocional a sua alergia, procura uma terapia, né? E aí o que que nós vamos fazer? O que que as terapias holísticas podem fazer para ajudar uma pessoa que está somatizando, né, um conflito interno? E é justamente isso que nós vamos ver. Vamos voltar aqui no compartilhamento dos nossos slides. Bom, agora você já entendeu, né, que a pele é um órgão de comunicação. Ela conta, sabia? Ela é uma bela de um dedo duro, né? A pele, ela conta tudo. Ela conta se você está com vergonha, se você está triste, se você está com raiva, né? Então, ela vai mostrar os seus conflitos. Mas por que que ela vai mostrar? Por um simples motivo. Nós nascemos para sermos felizes. E uma pessoa que tem um conflito interno, seja com ela mesma ou com outras pessoas, ela não consegue ser feliz. Ela não fica em harmonia, né? Bom, então vamos continuar aqui o nosso compartilhamento. Olha só. A doença é o alerta para entendermos que não estamos conscientes do divino em nós. Por isso, Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Nossa, essa frase ela é forte e ela é libertadora, né? Mas já dá para você entender aí, pegar aí a linha de pensamento de que o amor é o combustível para a nossa saúde. Seja amor próprio, seja amor pelos outros, né? Então, ó, a doença é o alerta. Olha, eu fiquei doente por quê? Ou para que eu fiquei doente? Para quê? Para eu entender que o divino habita em mim. Então, a doença é o alerta para entendermos que não estamos conscientes do divino em nós. Então, quando a gente tem consciência que o divino habita em nós, nós vamos ficando cada vez mais saudáveis, né? E aí eu volto aqui no exemplo de Jesus. Jesus, ele sabia que o divino habitava nele, tanto que ele falou: quem vem ao Pai, vem a mim. Eu estou no Pai. Quem está em mim também está no Pai. O que que ele quis dizer? O, o Pai, que é o divino, habita em mim, né? E também habita em você. Então, quando você tem essa consciência do divino em você, você não adoece. Por isso que eu pego sempre o exemplo de Jesus. Jesus, no livro sagrado, não tem nenhuma parte lá dizendo que Jesus adoeceu, que Jesus ficou tão resfriado que nem foi pregar, e que Jesus teve gastrite, que Jesus teve úlcera, que Jesus teve câncer. Que Jesus não tinha doença nenhuma. E eu digo um pouquinho mais. Quando ele curava, o que que ele falava para as pessoas? Ele falava assim: vai, seus pecados estão perdoados. Eu fico imaginando naquela época
né? As pessoas deviam pensar, mas que pecado, né? Porque às vezes os nossos conflitos estão no nosso inconsciente, nós nem temos consciência desses conflitos, né? E muitas vezes nós temos consciência também, a gente faz alguma coisa, se arrepende, né? E aí a gente deixa de sentir o divino em nós e passamos a nos culpar, né? E passamos, além de nos culpar, né? A nos, a nos condenar, né? A nos julgar. Então, quando Jesus falava, vai, seus pecados estão perdoados, o que que ele queria dizer? Você está livre. Não fique se culpando, não fique adoecendo. Então, a doença é como se fosse assim, uma autopunição, né? Falando de forma resumida. Então, como Jesus sabia que quando nós fazemos algo, consciente ou inconsciente, nós vamos nos punir com a doença, então ele já falava: seus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais, né? Ele curava a pessoa, né? Como que ele curava? Ele estimulava, né, a pessoa a sentir a presença divina. Então ele falava: tua fé te curou. Porque quando a gente tem fé, nós estamos ali manifestando a consciência de que nós acreditamos nesse divino. E esse divino está dentro de nós. Então, olha só, a doença é o alerta para entendermos que não estamos conscientes do divino em nós. Por isso, Jesus disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. E olha que essa figurinha, né? Esses dois aí nervosos brigando. Então, eles estão no combate, eles estão na agressividade, seja fisicamente ou seja com palavras. Neste momento, não tem consciência do divino em nós. Porque quando Jesus falou amai o próximo como a ti mesmo, é simplesmente para que a gente tenha consciência de que o divino habita em nós, e se habita em nós, habita no nosso irmão também, também habita no outro. Então eu passo a ter essa consciência, se Deus está em mim, Deus também está no outro, né? Como diz lá o Namastê, né? O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Olha que lindo. Neste nível de consciência, nós não adoecemos. Ou se adoecemos, né? São questões muito simples de serem resolvidas. Mas quando eu dou o exemplo de Jesus, é para a gente entender que se nós mantivermos essa linha de pensamento, estimulando o divino em nós, nós chegaremos sim a esse nível em que Jesus tem, né? Que é o nível de não adoecer mais, né? Então, mas vamos continuar aqui para a gente ver agora, ó. Então, o que é saúde, né? Vamos lá. A saúde é a consciência divina manifestada no corpo, né? Então, olha aqui essa imagem das pessoas se amando, né? Através da amizade, né? O amor é um sentimento, é o sentimento que movimenta tudo de bom nesse universo, né? O amor, ele é divino. O amor uno, aquele amor que Deus tem por nós, aquele amor que Jesus veio despertar em nós, que faz com que nós tenhamos saúde. Então, olha como é importante nós termos aí esse nível de consciência. Então, por exemplo, quando nós, deixa eu voltar aqui, quando nós, quando nós entendemos dessa forma, que nós precisamos ter consciência do divino em nós, a próxima pergunta é: professora Silvia, como é que eu faço para ter essa consciência, né? As terapias holísticas, eu sempre falo aqui, quem é minha sementinha de luz vai lembrar que eu sempre falo disso, que as terapias holísticas, elas têm algo em comum entre elas. Deixa eu fechar aqui um pouquinho. Todas elas, todas as terapias holísticas têm uma coisa em comum, que é aumentar a frequência vibratória. Nós somos energia.
E o que diferencia os nossos estados de consciência é a frequência vibratória. E as terapias holísticas, né, cada uma dentro da sua forma de atuar, mas com uma coisa em comum, elas aumentam a nossa frequência vibratória. Quando nós aumentamos a frequência vibratória, nós saímos de um padrão de nível de consciência muito baseada no ego, no medo. A gente entra num nível de consciência mais baseado na fé, na esperança, no divino em nós, né? E nesse nível de consciência, nós ficamos num padrão que é o padrão vibratório da saúde, né? Então, a pergunta é: em qual padrão você está vibrando? No padrão da doença ou da saúde, como a gente vê, inclusive na nossa mesa radiônica? A gente consegue ver se a gente está vibrando no padrão da doença ou da saúde. Uma vez que você, através das terapias, ajuda a pessoa a entrar no padrão da saúde, ela vai se curar. Por que eu estou dizendo ela vai se curar? Porque nós não curamos ninguém. Aliás, nós curamos a nós mesmos, mas nós damos todas as condições de forma profissional, de forma terapêutica, com as ferramentas que a gente tem dentro das terapias holísticas, a gente oferece essas ferramentas para que a pessoa tenha condições dela sair daquele padrão em que ela está, padrão da culpa, do medo, da vergonha, e ela vai acessar um padrão vibratório mais saudável, de equilíbrio. E aí ela se cura. Aí ela se cura, né? Então, aquelas situações em que Jesus curou as pessoas e que foi chamado de milagre, hoje tem explicação científica. Jesus, com toda a sua sabedoria, ele conseguia instantaneamente tirar uma pessoa do padrão da doença e colocá-la no padrão da saúde, né? Então, agora eu fico imaginando, naquela época, sem o vocabulário que nós temos hoje, sem as ferramentas que nós temos hoje, Jesus já praticava terapias holísticas, não é? E olha só que bacana. Bom, eu quero aproveitar, pedir para você compartilhar esta live. Você viu que o conteúdo está maravilhoso, ele é libertador. Compartilhe essa live, se inscreva no canal, assina aí as notificações, né? E dá o seu like também, que isso ajuda muito, é muito bom, né? Para a gente manter o canal aí no ar. E eu quero lembrar que esta live, como todas as outras, fica uma semana aqui no YouTube e depois elas entram lá dentro da UBCC, né? Para quem está me vendo agora, se você entrou agora aqui na live, a UBCC é a Universidade Brasileira de Cursos Livres. Aliás, acho que ela é a primeira universidade brasileira de cursos livres na área de terapias holísticas. É uma plataforma, né, onde você encontra cursos dentro das terapias holísticas, das práticas integrativas complementares, tá? Então, a UBCC, esse sonho, né, que eu estou realizando, é um sonho meu, baseado num compromisso que eu assumi com Deus e comigo mesma, que é estimular as pessoas a entenderem o mecanismo de ação de forma científica das terapias holísticas, né? E a primeira coisa que eu falo, que eu lembro, né, é que essas ferramentas já estavam aqui quando nós chegamos. Então, nós precisamos agradecer a Deus por essas ferramentas que Ele criou. Vou dar alguns exemplos dessas ferramentas, né? O sol, né? A luz, né? Através da cromoterapia. Os florais, né? O reiki, né? Que você consegue acessar essa energia do reiki, a aromaterapia, né? Quando você trata aí com os óleos essenciais, a fitoterapia, enfim, todas as terapias holísticas, elas utilizam ferramentas que nós já encontramos prontas quando nós chegamos aqui. Isto é apenas uma amostra grátis do amor de Deus por nós, não é mesmo? Bom, deixa eu voltar aqui no compartilhamento, né? Você percebe que quando a gente começa a falar sobre
o corpo e a consciência, né? A gente precisa entender esse mecanismo aí de somatização e psicossomática. Então, agora, é, você consegue entender, né, que a somatização é quando você tem todos os sintomas, né, taquicardia, calafrios, a mão fica gelada, fica trêmula, é, você tem todos os sintomas, mas não sai nos exames nenhuma alteração. Então, isso significa que você está somatizando. Aí você procura uma terapia holística, você procura um tratamento, né? Geralmente os médicos eles falam: "Olha, você está somatizando, procura uma terapia". Por isso que as terapias complementares, né, as práticas integrativas complementares estão aí disponíveis no SUS, né? Os médicos já reconhecem que as práticas integrativas, elas são excelentes para tratar aquele outro lado que a medicina tradicional não trata, né? Que é a nossa parte vibracional. Então, quando a gente une medicina vibracional com a medicina tradicional, nós temos saúde, equilíbrio, qualidade de vida. Então, ó, esse é um dos nossos papéis, né? Fazer a prevenção através dessas técnicas todas, para que o paciente ou o nosso cliente não venha a somatizar em forma de doença, né? Embora, mesmo que já tenha somatizado, mesmo que já tenha se transformado numa doença psicossomática, mesmo assim, nós vamos nos unir à medicina tradicional, o médico vai tratar com medicamentos, com técnicas da medicina tradicional, essa doença psicossomática, e nós vamos juntos, né, em paralelo, em conjunto, tratar a parte vibracional, estimular a mudança de padrão, a mudança do nível de consciência, despertar o divino nas pessoas. Isso é muito lindo. Por isso que eu falo que o meu propósito, quando eu criei a UBCC, é um propósito divino, é um compromisso que eu tenho com Deus. A gente conta uma boa notícia, né? Eu já conversei com pessoas que, quando eu falei, você sabia que o divino habita dentro de nós? A pessoa, não, nunca parei para pensar, como assim? É, Deus está dentro de nós, Ele está na nossa mente, no nosso coração, né? E quando nós começamos a sentir essa presença do divino em nós, a nossa frequência vibratória muda, né? Aliás, deixa eu explicar aqui brevemente o que é frequência vibratória, porque as minhas sementinhas de luz já sabem, né? Mas se você está me vendo pela primeira vez e você é leigo no assunto, de repente você fala: como assim vai aumentar a frequência vibratória? Tudo nesse mundo é energia, inclusive nós. E o nosso corpo também é um aglomerado aí de células que tem uma frequência vibratória. Quanto maior a frequência vibratória, mais saúde, mais equilíbrio, mais tranquilidade. E aí eu dou aqui um exemplo, né, que é assim muito fácil de entender, que é o exemplo sobre São Francisco de Assis. Você já viu as imagens de São Francisco de Assis, as estátuas dele, aquelas esculturas lindas de São Francisco de Assis? Sempre tem um pássaro, um pombo pousado no ombro dele, né? É, e você já viu as pessoas andando aí na rua, nos parques, e os pássaros pousando nas pessoas? É muito difícil, né? E por que que com São Francisco de Assis acontecia isso? Acontece que esse nosso querido irmão, ele vibrava numa frequência bem alta, né? Então, o que significa isso? Quando você pega um objeto e começa a movimentar ele, vou dar o exemplo do ventilador. Você ligou o ventilador, ele na velocidade 1, ele vai ficar girando numa frequência vibratória baixa, ou seja, o número de vezes que aquelas hélices vão girar são algumas vezes por segundo. Aí você vai lá e coloca no 2, aí aumenta a velocidade, ou seja, aumenta a frequência vibratória. Aí você vai pôr no 3, no 4, no 5.
nossa, aumentou tanto a frequência vibratória daquela hélice, ela está girando tão rápido que ela fica com uma estabilidade tão grande que você às vezes tem até dúvida. Tá ligado o ventilador? Não, tá sim. Nossa, ele está girando tão rápido que eu nem percebo que as hélices estão girando. Isso acontecia com São Francisco de Assis. Ele vibrava, todas as células do organismo dele vibravam numa frequência tão alta que os pássaros achavam que ele era uma árvore ou um pedaço de pau, porque a estabilidade dele era tão grande. Porque essa frequência vibratória, ela é totalmente dependente do nosso emocional. Então, quando você está com o seu emocional equilibrado, com o seu nível de consciência a respeito de quem você é elevado, ou seja, você tem consciência de que o divino habita em você, o seu padrão vibratório fica lá em cima. As suas células vibram no mais alto padrão, né? Vibram no padrão do amor. E você tem uma estabilidade. Então é por isso que os pássaros pousavam em São Francisco de Assis. Então agora você sabe o que é frequência vibratória. Quando eu falo assim, que as terapias holísticas têm uma coisa em comum, que é elevar o padrão vibratório das pessoas, agora você já sabe o que é, né? Estimula o melhor que elas têm. Porque se o divino habita em nós, nós temos luz, né? E quando você tem consciência dessa luz, o seu corpo mostra. Ele não vai somatizar doença, ele vai somatizar saúde, paz, equilíbrio. Aí você fica aquela pessoa que onde você entra, você percebe que você leva paz, você leva tranquilidade, você leva harmonia, né? Bom, deixa eu voltar aqui no nosso slide, né? Então, você percebe a atmosfera, né, de amor, de tranquilidade, ela muda, né? Até as plantas ficam mais bonitas num ambiente onde tem harmonia. Então, dessa maneira, né, você consegue então entender, então, se eu estou somatizando é porque o meu nível de consciência não está tão elevado. E o que que eu faço para elevar? Eu preciso é, utilizar uma ferramenta que eu consiga aumentar o meu padrão vibratório. Tá. Porque se eu não fizer isso, eu vou adoecer no físico, né? Então, eu vou ter doença psicossomática. Beleza. Mas e se eu já cheguei no nível de doença psicossomática, o que que eu vou fazer? Eu vou tratar aquilo que já está somatizado. Vou dar o exemplo da alergia, né? Que é o exemplo que eu dei aqui. Já tá coçando, já tá tudo empolado, já tô com alergia. Vai no médico, o médico vai te passar tratamento antialérgico, pomada, enfim. Ele vai tratar o que já está somatizado, o que está no físico. Mas se você não tratar aquela causa raiz, que é aquele conflito interno, aquela irritabilidade com você mesmo, aquela raiva de você mesmo ou de outra pessoa, se você não tratar, você vai sarar, daqui a algum tempo volta tudo de novo. Aí você vai no médico de novo, aí ele muda a pomada. Aí ele te dá a vacina e passa o tratamento. Daqui a pouco você volta de novo. Aí sabe o que que o médico vai falar? Olha, você precisa tratar o emocional, né? Procura aí uma terapia. Então, mesmo que já esteja somatizado em forma de doença, nós temos como tratar, sim, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas só tratam os sintomas, só tratam aquilo que já está no físico. E ela fica tendo recidivas, aquilo fica voltando, às vezes não naquela região, mas agora em outra região, né? O que que a gente tem que entender? Que tem algo que não está sendo olhado. Tem algo que está causando aquela somatização, aquela doença psicossomática, mas a gente não está percebendo ou a gente não está olhando.
A partir do momento que nós olhamos e nós tratamos, então a cura vem real. Por isso que eu falo assim, olha, o livro e o curso Corpo e Consciência é para você aprender a identificar a verdadeira causa raiz. Porque cada parte do nosso corpo vai somatizar, né, um sentimento diferente. Ou melhor, cada sentimento que nós temos vai somatizar em uma parte diferente do nosso corpo. Hoje eu dei o exemplo da alergia de pele, né? Então, a alergia de pele, o órgão pele está somatizando um conflito interno que você está tendo. Lembrando que a pele é um órgão de comunicação, né? Ela conta tudo o que está acontecendo nos outros órgãos e principalmente lá no nosso emocional. Ela é o repórter do nosso corpo, não é? Então a gente não pode ignorar. Ai, hoje está coçando tanto aqui. A gente pensa assim: ah, é que caiu um produto aqui que eu sou alérgica. Ou então, ai, é que um bichinho me picou. A gente começa a procurar uma explicação sempre dentro do concreto, né? Dentro do que é mais denso, mais visível. A última coisa que a gente vai pensar é assim: o que será que a minha pele está querendo mostrar para mim? O que será que a minha pele está querendo contar para mim? O que será que a minha pele captou que está lá dentro do meu emocional e que eu não estou percebendo? Se a gente pensar assim, a gente já vai cuidar do emocional, né? E você que é minha sementinha de luz, que já está na UBCC, sabe que quando tem alergia, que quando tá coçando, é uma irritação. Então vamos cuidar dessa irritação, vamos se perdoar. Ah, eu tô irritada comigo porque eu errei de novo. Tá bom, você é um ser em evolução, né? Se perdoe. E é claro, se perdoe e vá mudar sua postura, se esforçar mais para que não aconteça de novo, né? Lembra que Jesus falava: vai, seus pecados estão perdoados, né? E não peques mais. Ou seja, não fica se condenando, você para no tempo, você fica se culpando. Aquilo que aconteceu é para que você aprenda a olhar para dentro de você e entender como você funciona hoje. Nossa, eu errei, então se perdoe. E aí nós vamos um pouco mais a fundo. Lembra que eu falei que Jesus é o maior cientista e o maior terapeuta holístico e o maior médico que existe? Aí o que que ele fez? Ele fez uma receita para nós, para a humanidade. A receita é o Pai Nosso, né? E se você ler o Pai Nosso, você vai ver que é um código de conduta para autocura. Quando você fala assim, perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem nos tem me ofendido. Perdoai as minhas ofensas. Então, não fica preso no passado se condenando, se perdoe, né? Quando você se perdoa, você está aumentando o seu nível de consciência sobre você. Como assim? Você está falando para o seu ego. Não adianta você querer que eu fique me culpando. Eu vou ser humilde, vou entender que eu estou em evolução, por isso eu errei. Eu estou aprendendo a ser feliz, né? Nesse momento, você desconstrói uma memória de autopunição. Então, gente, é por isso que eu sempre faço referência àquilo que Jesus nos orientou, né? Porque aí, olha, a gente ganha anos-luz aí de terapia, de medicamento, a gente se cura mais rápido, né? Agora, é claro, se você está aqui assistindo a minha live, é porque você gosta de terapias holísticas, você tem muita vontade de ajudar as pessoas, assim como eu, né? Então, olha, vamos praticar, vamos pôr em prática. Se você não é minha sementinha de luz ainda, olha, venha ser minha sementinha de luz, participar, né, dos cursos e dessa profissão que só cresce, é a profissão do futuro. E é claro que eu não posso deixar de dizer
que nós brasileiros somos referência em terapias holísticas. Nós, terapeutas holísticos brasileiros, somos referência para o mundo, né? Olha que bacana. Muito bem. Vamos aqui, eu quero colocar aqui uma coisa muito legal para você, ó. Gratidão e até a próxima. Até a próxima live, né? E olha só, o símbolo do girassol, né? Eu chamo meus alunos, minhas alunas carinhosamente de sementinhas de luz, porque é isso que o girassol faz, né? O girassol, ele absorve luz para que nos dias nublados eles troquem a luz própria. Então, pode ver que quando não tem a luz solar, num dia nublado, os girassóis eles se viram um para o outro, para se iluminarem. E é isso que nós fazemos. Quando a gente aprende algo que é bom, que nos leva à felicidade, que nos leva à saúde, nós precisamos, como sementinhas de luz, como um girassol, compartilhar com as pessoas, não é? Então você vai tratar os seus pacientes de forma extremamente tranquila, sempre lembrando que as práticas integrativas são complementares, elas complementam o tratamento médico. Então, nós não vamos nunca substituir um tratamento médico. Nós não podemos falar assim, olha, pode parar de tomar esse remédio, e vamos aqui só com as terapias holísticas. Não. Assim como um médico consciente, ele nunca vai falar, não, só esse remédio basta, esquece essa coisa de ter que melhorar sua frequência vibratória, não, isso aí é coisa de esotérico, isso é misticismo. Não. Um médico nunca vai, não pode falar assim, né? Nós sabemos que a Organização Mundial de Saúde diz que ter saúde é estar em equilíbrio entre o corpo, a mente e o lado espiritual. Então, essa é a realidade. Nós somos corpo, mente e espírito, né? E quando eu falo espírito, não estou falando de religião, estou falando da nossa parte vibracional. Espírito é energia, né? É a energia que anima o corpo físico. Tanto que quando corta a energia, a lâmpada apaga, não é? Então, nós somos uma lâmpada, nós somos luz pura, né? E nós estamos conectados. Qual é a fonte? Qual é a usina hidrelétrica que mantém essa luz acesa? É o divino em nós. Muito bem? Então, agora acho que nós fechamos com chave de ouro, não é? Bom, só para recapitular, toda segunda-feira nós temos live. Você que está me vendo pela primeira vez. Essa live, depois ela vai entrar lá na UBCC, depois de 7 dias. Ela fica 7 dias aqui no YouTube, depois nós colocamos ela dentro da UBCC para que as nossas sementinhas de luz possam acessar no momento em que quiser, né? Ah, vamos compartilhar, vamos se inscrever no canal e dar aquele like. Muito bem. Deixa eu tomar uma aguinha. Agora que você já viu esse girassol lindo, né? Eu quero que você fique com essa imagem do girassol na sua mente para te lembrar que você é uma linda sementinha de luz. Você é minha sementinha de luz. Mesmo que você já tenha feito vários cursos, né? Quando você entrou para fazer os meus cursos, você já era uma sementinha de luz. Mas é a forma carinhosa que eu te chamo, não é? E você, se você não é terapeuta, que tal você se transformar numa linda sementinha de luz? Eu vou ficar muito feliz se você se transformar na minha sementinha de luz. Bom, então agora vamos voltar aqui. Fica com essa imagem do girassol na sua mente, tá? Eu quero voltar aqui para, sabe para quê? Para te agradecer por você ter ficado comigo até aqui, tá? Eu desejo que você tenha uma semana maravilhosa. Não esquece de ativar o sininho para você receber a notificação minutos antes da nossa live começar, tá
bom? É, dá uma olhada depois, né? Nesse conteúdo. Se você anotou alguma coisa, coloque em prática. Lembra que nós viemos ao mundo para ser felizes, né? Nós estamos aqui aprendendo a reconhecer o divino em nós. E cada vez que você olhar para alguém, lembra que o divino está dentro dele também. E lembra que foi por isso que Jesus falou: amai o próximo como a ti mesmo, não é? É assim que nós amamos a Deus, nos amando uns aos outros. Bom, muito, muito, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua semana e a gente se vê na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Ó, um beijo no coração. Ah, para as minhas sementinhas de luz, a gente se vê dentro da plataforma, lá na área de membros, né, onde eu estou sempre respondendo as perguntas lá relacionadas às nossas aulas. Deus abençoe a todos e até a próxima segunda. Um beijo no coração, com muito amor para você.